Deus nos abençoe, continue nos abençoando nessa noite. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias na carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 até o versículo 12. 1 Pedro 3, de 8 a 12. Amém? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Oremos. Grandioso Deus, ainda diante da Tua presença, na Tua casa, nós te pedimos a iluminação do Teu Espírito, que o Teu Espírito continue no nosso meio, nos nossos corações, agindo em nós nessa noite, para que nós possamos entender a Tua mensagem, entender a Tua palavra, o Teu recado, a Tua revelação a nós por intermédio da Tua palavra. Nós te agradecemos porque temos esse privilégio de poder abrir a Tua palavra e receber ensinamentos diretos do Senhor para cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo esteja aplicando os nossos corações, que o Senhor esteja me usando nessa noite, apesar de mim, que o Senhor faça com que a Tua palavra seja verdadeira, seja pura e eficaz na vida de cada um que a ouve nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, me use, que o Senhor faça de mim um vaso em Tuas mãos para que eu possa abençoar o Teu povo aqui por intermédio da Tua palavra. É em nome de Jesus que eu te oro hoje e sempre. Amém. É interessante aqui, quando nós voltamos à carta de Pedro, e hoje pela manhã eu falei, que eu acho fantástico esse método de pregação sequencial na mesma carta, porque uma coisa vai fazendo sentido com outra, uma coisa vai ligando a outra. É um método difícil, desafiador, existem textos difíceis de ser pregados, difíceis de ser estudados, mas o pastor se propôs, teve coragem e faz assim. Eu acho muito interessante, é muito bom para a igreja deve aproveitar esses momentos de exposição da palavra de Deus sequencialmente. Quando nós terminarmos a carta de Pedro, a história da carta de Pedro, o contexto, tudo vai estar muito claro na nossa mente. Não é um texto apenas da carta, é a carta toda, mesmo que demore, mas serve de alimento para as nossas almas. E aqui nós precisamos observar que quando nós tratamos da carta de Pedro, vou dar uma leve recapitulada, porque tem muita gente nova, que Pedro escreve àqueles que estavam na dispersão, dispersos, e eram momentos de perseguição, momentos difíceis, duros momentos os cristãos viviam naquela época. E Pedro escreve a esses cristãos. Antes dessa carta de Pedro aqui, tempos antes, houve o Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre aqueles apóstolos e aqueles homens, e eles começam a pregar e um grande número de pessoas se convertiam. A própria pregação de Pedro, 3.000, 4.000 pessoas. Pessoas vinham de todos os lugares para ouvir essas pregações de Pedro e dos apóstolos, se convertiam ao Evangelho de Cristo. Eles permaneciam unidos ali, onde nós lemos lá que eles vendiam suas propriedades, dividiam entre si, uns sustentavam os outros. Nesse contexto, a igreja se fortalecia, crescia,
em número, em espiritualidade. Tinha os apóstolos instruindo ali de perto, o próprio Pedro, mas a perseguição vem. E aquele povo que saiu de suas terras e vieram para Jerusalém para ouvir Pedro e os apóstolos, foram perseguidos, e cada um voltou para o seu lugar, cada um voltou para a sua terra, cada um voltou para a sua origem, cada um foi viver a sua vida. E nós precisamos ter em mente, sempre que estudamos a carta de Pedro, esse contexto. Sempre que nós estudamos a carta de Pedro, nós precisamos saber que Pedro, perseguido, escreve a irmãos cristãos perseguidos, que sofriam, que eram injuriados, que viviam momentos difíceis. E o que isso tem a ver com nós hoje? Tem a ver que os nossos dias também não são bons dias. Os nossos dias são terríveis para a maioria das pessoas. Segundo estatísticas, o Brasil tem mais de 80% dos estados em faixa vermelha. Acho que só 7 ou 5% estão em faixa amarela, o restante em faixa laranja, a respeito do Covid-19. O Covid-19 tem ceifado muitas pessoas em meio às famílias, tem causado sofrimento. Às vezes você ainda não foi atingido, ninguém na sua casa foi atingido, louvado seja Deus por isso. Mas pessoas têm sofrido, pessoas têm sido acometidas, o desespero vem sobre nós, nós não sabemos se a vacina será eficaz, se virá um próximo vírus, se a mutação virá, nós não sabemos perfeitamente. A dúvida paira sobre nós. Para piorar, a economia vai mal, o preço das coisas sobem a cada dia, o combustível principalmente, o dólar sobe, a bolsa cai, a economia vai mal, a saúde vai mal. Além desses problemas globais que envolvem todas as pessoas e ninguém está livre dele, nós temos os nossos próprios problemas, as nossas próprias dificuldades, as nossas dores, cada um sabe onde o seu calo aperta. Muitos no nosso meio sofrem, têm dificuldade de continuar a caminhada do Evangelho, sofrem por motivos familiares, conjugais, diversos motivos, motivos de saúde. Nós também vivemos dias difíceis. E nós precisamos saber que esses dias difíceis foi dito desde sempre. O próprio Cristo diz que tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se Cristo, nosso Senhor, venceu o mundo, essa é a nossa esperança, que venceremos também. E Pedro escreve essa carta, e ele começa a carta dele trazendo diversas exortações, mas ele inicia a carta dele trazendo palavras de esperança, a esperança que o cristão deve ter, a fé que o cristão deve ter firmada na herança maior, inacessível, que nada pode ser tirado, nem a perseguição, nem o sofrimento, nem a doença, nem a economia, nada pode tirar. E ele escreve aos irmãos: mantenham-se firmes, mesmo em meio às dificuldades, porque a herança que está prometida a cada um de vocês, essas coisas não tirarão. Essa herança não será tocada. E ele continua a sua carta e, por necessidade, ele também traz na sua carta diversas exortações para os cristãos. Ele primeiro começa com mensagem de esperança, de ânimo, mas também passa por mensagens de exortação. E nós vimos aqui, alguns domingos atrás, uma série de sermões que o pastor intitulou como Deveres com Devoção. Uma série de exortações de Pedro para os cristãos da época, que servem claramente para nós hoje.
São exortações a respeito de vários aspectos envolvendo a vida comum e a vida cristã. No capítulo 2, no versículo 11, ele fala dos deveres que o cristão deve ter com as autoridades. E vale lembrar aqui que as autoridades eram quem perseguia os cristãos. As autoridades oprimiam os cristãos. E Pedro escreve os deveres que nós devemos ter com as autoridades. Nós precisamos honrar aqueles que estão lá, ao invés de falar mal, ao invés de caluniar. Não estou sendo partidarista aqui, não estou apoiando ninguém na política aqui, só estou apenas dizendo que você falar mal do governo não vai melhorar nada a situação, nem sua e nem do país. Qualquer governo que quer que esteja lá. Nós precisamos abençoar as pessoas, abençoar o governo. E Pedro continua, capítulo 2, versículo 18, ele fala dos deveres que o cristão deve ter com seu patrão. Mais uma vez, volta o contexto. Os patrões aqui, provavelmente não crentes, não entendiam os cristãos, mas Pedro diz a eles que eles precisavam ser submissos, obedecer, trabalhar como se fosse para o Senhor, para aqueles patrões. Capítulo 3, versículo 1, ele já vai para o lar cristão. Ele escreve para aquelas mulheres que provavelmente grande parte delas se converteram ao Evangelho e seus maridos não. E elas voltaram para suas casas e tinha que se relacionar, ter um relacionamento familiar. E Pedro fala que a mulher num viver exemplar, que se ela vivesse conforme ele instruía aqui, ela ganharia o seu marido para Cristo. Ele continua, versículo 7, sobre o marido amar sua esposa, amar sacrificialmente como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Chega no texto que lemos, versículo 8, finalmente. Finalmente aqui não quer dizer que estamos encerrando, não. Finalmente aqui, Pedro está fazendo um resumo geral desses deveres que o cristão deve ter. Ele fecha o bloco de exortações que ele começou, que nós vimos alguns domingos atrás. Ele vem fechar o bloco exatamente nesses 4 versículos que lemos, de exortação. E quando nós lemos, o pastor sabe, os verbos usados aqui nesses deveres que Pedro esclarece aqui aos cristãos são verbos imperativos que nós temos que obedecer. Não é opcional ao cristão viver assim. Eu não acho legal viver assim, eu não vou viver assim. Não é opcional. Se você é cristão, você deve acatar essas ordens, esses deveres que Pedro deixa claro em sua carta para cada um de nós. E ele continua. Finalmente, quanto ao mais, porém, resumindo, ele podia usar diversas palavras aqui, existem diversas traduções, a NVI usa quanto ao mais, mas Pedro vem fazer um resumo geral daquilo que ele queria que o cristão daquela época soubesse. E primeiro Pedro vem tratar do aspecto coletivo, igreja, corpo de Cristo. No versículo 8 da carta que lemos, ele vem colocar ordem na mente das pessoas de como eles poderiam viver em coletividade, os irmãos em Cristo. E o tema que eu queria deixar claro para os irmãos nessa noite, que é um principal ensinamento de Pedro nesses pontos, é o amor e comunhão, comunhão e amor.
essa exortação de Pedro para nós. Nós não podemos escolher ou não amar as pessoas. Nós não podemos escolher ou não ter comunhão com as pessoas, o nosso próximo. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos amar uns aos outros. E ele fala, sede todos de igual ânimo. O que Pedro quer dizer aqui, sede todos de igual ânimo, é que todos nós devemos pensar da mesma forma. Nós vemos muitas histórias de igrejas que estão se dividindo aí porque um fulano no meio da igreja pensa de forma diferente do restante. Ou ele sai da igreja, ele faz uma divisão, leva alguns membros com ele. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós temos o mesmo objetivo traçado em nossas mentes. Como nós podemos pensar diferentes uns dos outros? E o pior, que esses pensamentos diferentes que atrapalham o progresso do corpo de Cristo, da igreja, são secundários. São problemas que não mudam muita coisa. Nós precisamos ter o mesmo pensamento, nós precisamos caminhar juntos. Aqui serve muito bem o ditado popular de que a união faz a força. Se todos pensam da mesma forma, se todos caminham para o mesmo lado, o progresso é muito maior. E a exortação de Pedro aqui lembra mais uma vez, novamente, do contexto que esse povo estava. Para vencer as dificuldades, para vencer os problemas, pensem todos da mesma forma. Se porventura você tem um pensamento diferente de alguns, primeiro que se você tem um pensamento diferente da maioria, há uma grande chance de você estar errado. Mas se você tem um pensamento diferente de alguns, tenha humildade. Se você tem argumento suficiente, convença. Se não, pense igual a ele. É muito fácil eu dizer que não concordo com isso ou com aquilo e ficar no meu lugar, bater o pé no barranco. Daqui, essa ideia eu não mudo. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe todas as coisas. Eu disse pela manhã, dei exemplo no seminário. Nossa turma no seminário tem 35 pessoas e pessoas de todos os cantos do país estão lá. Cada um com seu estilo, cada um com seu pensamento, cada um com sua região, cada um pensando de uma forma. Eu achei estranho, o pastor até tinha me exortado antes de ir, que isso aconteceria, porque nós estamos acostumados a pensar de um jeito e nós temos dificuldades de aceitar as pessoas que pensam de forma diferente de nós. Eu fui criado na igreja, fui criado num lar evangélico, e para mim só era certo aquilo que eu aprendi até hoje. Tudo que dissesse, pregasse e vivesse fora disso, para mim estava errado. Mas nós não somos donos da verdade. Nós precisamos assumir que as pessoas sabem, às vezes, muito mais do que nós sabemos. Nós estamos presos nas nossas próprias convicções e por isso nós temos a dificuldade de viver unidos os irmãos. Diferenças, repito, secundárias estão atrapalhando o progresso da igreja. Diferenças secundárias estão atrapalhando o crescimento do corpo de Cristo. Diferenças secundárias estão atrapalhando o poder que a igreja tem de mudar o mundo. Nós precisamos pensar de igual forma, de igual modo, unânimes. E quando nós pensamos iguais aos outros, é um exercício de humildade. Quando nós pensamos igual àquele que pensa diferente de nós, é um exercício de humildade. Os orgulhosos não mudam de ideia, mas os humildes mudam. E esse é um exercício que nós devemos
praticar nas nossas vidas. E ele segue: compadecidos. Nós precisamos sofrer com aqueles que sofrem do nosso meio. Se nós fazemos parte do mesmo corpo, quando o dedinho dói, todo o corpo sofre. E nós temos a facilidade de saber, muitas vezes, que um membro da nossa igreja, que um irmão nosso em Cristo está sofrendo, e nós fazemos de conta que nós não temos nada a ver com isso. Nós precisamos ser compadecidos, nós precisamos nos importar com o sofrimento do irmão, e um sofrimento que pode ser grande para ele, mas se ele tiver 1, 2, ou 3, ou 10, ou 100 pessoas para dividir esse problema, só dele poder abrir o seu coração, isso diminui muito o peso. Nós precisamos ser compadecidos, sentir a dor do nosso irmão, sentir a dor do nosso próximo, fraternalmente amigos. Outra versão diz, amando os irmãos. Nós precisamos amar os irmãos uns aos outros. Nós não podemos viver como se nós tivéssemos a nossa vida única, e nós não fizéssemos parte de um corpo, de uma comunidade. Viver meus dias, vir à igreja, terminou o culto, eu vou embora, vivo minha semana normalmente e volto para a igreja sem me importar, sem ter o irmão que amo. Nós precisamos amar os irmãos, amar uns aos outros. É demonstração de quem foi transformado por Cristo. Essa é uma marca de quem foi transformado por Cristo, é amar uns aos outros. Nós precisamos amar todas as pessoas, principalmente aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que estão engajados na mesma caminhada. Misericordiosos, nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos estar engajados para ajudar aos outros, tendo misericórdia, tendo cooperação fraternal, tendo preocupação. Precisamos viver misericordiosamente, ter um coração misericordioso em nós, humildes. Em outras palavras, onde vigora a humildade, nós exercemos a misericórdia. Nós precisamos ser cada vez mais humildes. Nós temos muito mais facilidade de sermos soberbos, de medir e achar que somos maiores do que fulano. Eu sei mais que fulano, eu tenho mais que fulano, eu posso mais que fulano, eu canto melhor que fulano, eu toco melhor que fulano, eu trabalho na igreja mais do que fulano. Não, nós precisamos ser humildes. A humildade faz parte do caráter do crente. Essas são características essenciais daqueles que foram transformados por Cristo. Essas são características essenciais daqueles que dizem ser crentes, participantes do corpo de Cristo. Nós precisamos sermos humildes, misericordiosos, amando os irmãos, compadecidos e de mesmo pensamento. Aqui, mais uma vez eu falo e deixo claro, não é opcional na vida do cristão. São ordens expressas àqueles que querem viver uma vida e seguir a Cristo. E Pedro continua e muda o foco de sua mensagem agora. Até aqui nós tratamos do relacionamento entre irmãos em Cristo, relacionamento entre igreja de Cristo, relacionamento no corpo de Cristo. Agora Pedro vai tratar do nosso relacionamento com aqueles que são de fora, não pagando mal por mal ou injúria por injúria.
justiça com injustiça. Eu não posso cometer injustiça justificando a minha injustiça na injustiça do outro. Continua sendo injustiça. Nós não podemos pagar o mal com o mal. No texto que lemos, Paulo fala que quando alguém te faz o mal, você retribui com o bem, você amontoa brasas vivas na cabeça dessa pessoa. Volto a dizer, o contexto que eles estavam vivendo, de perseguição, de injúria. Mas aqueles que tratavam mal os cristãos não podiam pagar com a mesma moeda. O mundo aí fora pensa assim. O mundo aí fora quer pagar a mesma altura. Se alguém faz mal, e se você não retribui com a mesma moeda, você é bobo. O cristão não pode pensar assim. O cristão deve pagar o mal com o bem, a injustiça com a justiça. Antes, pelo contrário, bendizendo. Os cristãos precisam ser bendizentes, bendizendo as pessoas. Se alguém fala mal de você, ao invés de você falar mal em troca, fale bem. Bendizer é falar bem, abençoar. O cristão deve viver assim. Pedro já exorta, no primeiro capítulo em que lemos dele, 2:9, que nós fomos chamados para isso, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, e não para responder à altura. Se alguém fala mal de você, bendize a pessoa, fale bem dele, proclame o Evangelho a ele. Essa é a forma mais consistente de abençoar uma pessoa, comunicando a ele as verdades do Evangelho. É difícil, às vezes nós não temos oportunidade de falar do Evangelho àqueles que nos oprimem, àqueles que nos prejudicam, mas pelo nosso comportamento, pelo nosso modo de viver, de ser, de agir, nós demonstramos, nós pregamos o Evangelho a essas pessoas. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Nós precisamos estarmos focados nas bênçãos eternas que Deus tem prometido para cada um de nós. As bênçãos eternas que sobrepõem qualquer dificuldade dessas aqui em cumprir esses mandamentos. Quando nós focamos nas bênçãos eternas que Deus tem preparado para cada um de nós, nós pouco importamos com as injúrias que fazem a nós. Quando nós focamos a nossa mente, as nossas forças na herança eterna que Deus tem prometido a cada um de nós temos muito mais facilidade de perdoar, nós temos muito mais facilidade de ajudar, de pagar o mal com o bem, porque as pessoas pagam o mal com o mal, vivem da forma que vivem, porque os pensamentos, a vida deles estão limitadas a esta vida. Nós, cristãos, não estamos limitados a essa vida, e louvado seja Deus por isso. Nós fomos reservados a uma herança inacessível que Pedro fala no seu primeiro capítulo. Essa herança que o mundo não compreende, que o mundo não entende, mas nós, cristãos, não podemos afastar dela. Não podemos deixar que ela se apague em nossas mentes e em nossos corações. 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, mais uma vez ele faz alusão à eternidade. Nós precisamos amar a vida. Nós precisamos buscar viver dias felizes. E aquele que quer
amar a vida e ver dias felizes, aqui ele não está falando apenas dos dias terrestres. Pode ser que nós nunca chegaremos a viver dias felizes na terra. Ah, mas isso é triste de ouvir. Pedro não prometeu isso para aqueles crentes daquela época. Tanto é que essa geração provavelmente morreu sendo perseguida. Eles não tiveram descanso. Eles não viveram dias felizes aqui na terra. Mas na eternidade é uma garantia que temos. Ele continua: quem quer ver dias felizes, quem quer amar a vida, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Falar dolosamente é falar com intenção de prejudicar alguém. Nós precisamos refrear a língua. Grande é o varão que tem poder de refrear a sua língua. Nós precisamos controlar a nossa língua. Tiago nos exorta diversas vezes em sua carta do perigo que a língua tem. A língua do cristão não pode viver com vocabulário igual ao do mundo. A língua do cristão não pode viver falando as mesmas coisas que o mundo fala, cantando as mesmas coisas que o mundo canta. A língua do cristão deve proferir bênçãos e não maldição. Nós precisamos refrear a língua. Nós precisamos abençoar as pessoas com as nossas palavras. Nós precisamos parar de falar mal uns dos outros dentro da igreja e fora da igreja. Falar mal dolosamente, com intenção clara. Quanto nós vemos isso? Quanto isso atrapalha a igreja, a sociedade? Nós precisamos controlar a nossa língua. Nós precisamos refrear a nossa língua. Nós precisamos treinar a nossa língua para proferir bênçãos sobre aqueles que estão à nossa volta. Versículo 11. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha por alcançá-la. Quem paga o mal com o mal se aprofunda na inimizade. Mas quem paga o mal com o bem, caminha em direção à paz. Aquele que não fala mal dos outros, que evita falar mal dos outros, caminha em direção à paz. Nós devemos empenhar por alcançar a paz. Aí você diz, mas eu tenho feito o possível, mas as pessoas não colaboram. Tem jeito. Mas quando você faz a sua parte, você vive mais tranquilo. No casamento é assim, na vida é assim, na igreja é assim. Às vezes, por desentendimentos no casamento, na vida, com os filhos, busque a paz, empenhe por alcançá-la. Mesmo que é difícil, mas nós devemos exercitar isso, ter humildade. Mas ela está errada. A Bíblia não instrui a nós pagar o mal com o mal. A Bíblia não nos instrui a fazer e a pagar com a mesma moeda. A Bíblia nos instrui a pagar o mal com o bem. A Bíblia nos instrui a buscar a paz e não a razão. Não só em todos os relacionamentos, no trabalho, todo lugar que a gente vai. A gente quer ter razão. Ah, mas eu estou certo. Tudo bem que está certo. Tudo bem que você tem razão. Mas e a paz? Você tem buscado alcançá-la? Você tem se esforçado para alcançá-la em todos os aspectos da vida? O cristão deve viver assim. Versículo 12. Porém, os olhos do Senhor repousam sobre os justos.
E consolo que Pedro traz aqui agora. Pedro traz um consolo maior que nós poderíamos ouvir. Pedro traz aqui diversas exortações, até agora, difíceis de cumprir, complicadas para o ser humano cumprir. Mas ele diz que o rosto do Senhor está sobre aqueles que procuram cumprir esses mandamentos. O rosto do Senhor está virado para aqueles que se esforçam, para aqueles que vivem vidas diferentes, para aqueles que buscam a paz e tentam alcançá-la. Mas tem um agravante aqui que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E nós sabemos pelos relatos bíblicos que Deus olhou para a terra e disse que não há um justo, nenhum sequer. Não há justiça em nós, não há perfeição em nós, mesmo que nós cumpramos todos os possíveis mandamentos, exortações, que vivamos vidas perfeitas, não há justiça em nós. Isaías diz que o melhor que o homem pode fazer para agradar a Deus, o melhor dos seus atos são comparados como trapo de imundície. Trapo de imundície é a explicação do que há de mais insignificante. Assim são as nossas atitudes, as melhores. Não estou falando das ruins, não. As melhores atitudes do homem. Mas a notícia boa que nós temos do Evangelho é que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos justificar diante de Deus. E a partir daí Deus inclina os seus ouvidos a ouvir as nossas súplicas. E a partir daí Deus volta o seu rosto para nós. Nós precisamos viver conscientes de que não há justiça em nós. A justiça em nós foi imputada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós estaríamos perdidos por melhor que fôssemos. O jovem rico é um exemplo claro. Eu cumpro todos os mandamentos, não tenho tropeçado em nenhum deles sequer. Mas ele não tinha compreendido o sacrifício de Cristo, a importância de Cristo. Nós precisamos entender a importância do sacrifício de Cristo na minha e na sua vida. E de manhã eu disse que eu já pensei assim, falei, eu imagino que Cristo vai salvar com seu sacrifício diversas pessoas. E o sacrifício de Cristo foi grande, verdade, grandioso. Mas quando dilui um pouquinho para mim, um pouquinho para você, Cristo fez uma boa ação. Ele morreu para salvar muitas pessoas. Diluindo isso, não sobrou muito para cada um. Nós não devemos pensar assim. O sacrifício de Cristo foi único para mim e foi único para você. Cristo não morreu por todos, Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. Esse é o valor que o sacrifício de Cristo deve ter na sua vida. Cristo justificou a sua vida. Cristo imputou a sua justiça em você, em mim, individualmente. O sacrifício de Cristo é único para mim, é suficiente para mim, é único para você, é suficiente para você. O sacrifício de Cristo é o resumo completo da obra, do enredo da história. A história se divide assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós também devemos viver assim, antes de Cristo e depois de Cristo. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como Salvador das nossas vidas, a partir do momento que nós entendemos o poder, a grandiosidade, a magnitude do sacrifício de Cristo para cada um de nós. Agora, se a gente voltar e rever aqui os pontos que Pedro esclarece para que nós obedeçamos, ficou pequenininho. Que custa eu refrear a minha língua, eu ser compadecido com meu irmão que está do meu lado, eu ser misericordioso,
Eu pensar igual, eu ser humilde. Que comparação isso tem diante do sacrifício de Cristo? Cristo nos comprou por um altíssimo preço, para vivermos eternamente com Ele. Nós nos preocupamos muito com os nossos problemas aqui, com as nossas dores aqui, com as nossas birras aqui, com as nossas razões aqui. Essas coisas são insignificantes diante da eternidade, diante do valor que foi pago por cada um de nós na cruz do Calvário, diante do valor que foi pago para resgatar aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. A sua bondade não ia te levar para o céu, pode ficar tranquilo. A sua bondade, você já estava condenado, esperando apenas o momento de ir para o inferno. Mas o sacrifício de Cristo te redimiu, te salvou. Todos nós estávamos condenados ao inferno, mas Cristo foi lá e pinçou aqueles que são seus. E essas exortações de Pedro aqui é para esses que Cristo pinçou para si. Nós devemos focar no sacrifício de Cristo. E todas essas ordenanças anteriores, de amar a esposa, de ser submisso às autoridades, de ser submisso ao patrão, de ser submisso ao marido, de ser compadecido dos irmãos, de amar uns aos outros, tudo isso aí fica bem mais fácil. Portanto, você que está me ouvindo nessa noite, e essas coisas às vezes não fazem muito sentido para você porque você não entendeu a mensagem do Evangelho. Essas coisas, essas exortações, esses valores invertidos em relação ao mundo, não faz muito sentido para você porque você ainda não recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você não foi transformado, você não teve uma vida transformada por Ele. Portanto, esse é o momento. Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Cristo. Essa é a única garantia que você terá de vida eterna. Essa é a única garantia que você terá de ir para o céu. Essa é a única garantia que você terá, que verá dias melhores. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que o sacrifício de Cristo fique claro na nossa mente e nos nossos corações. Quando alguém nos fizer o mal, olhe para Cristo. Pague com o bem. Ele foi o nosso maior exemplo. Ele foi injuriado de todas as formas, foi humilhado de todas as formas. E no pior momento da sua vida ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Cristo é nosso maior exemplo em todos os aspectos da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ampare, que Deus nos guie nessa caminhada. Sabemos que somos fracos, necessitamos da ajuda dEle. Mas, graciosamente, nós podemos elevar os nossos pensamentos a Deus em oração e súplica, e a partir daí Ele se importa. Sabe aquele probleminha pequeno que você tem, que tem te atrapalhado? É pequeno, mas Deus se importa. Você não precisa ter vergonha de entregar a Ele em súplica e oração. Os ouvidos dEle estão abertos a ouvir os nossos clamores. Nós precisamos orar por nós mesmos. Nós precisamos orar uns pelos outros. Tem irmão que está sentado do seu lado, está aí pertinho de você, carecendo das nossas orações, carecendo da nossa ajuda. E o que nós temos feito com essa bênção de poder entregar esses problemas diante de Deus? Nós precisamos orar mais, confiar mais, sermos mais humildes, abençoar mais as pessoas com as nossas orações.
Que Deus transforme a cada dia os nossos corações, as nossas mentes, que o Seu Espírito Santo esteja habitando em nossos corações, abrindo os nossos olhos, trazendo a revelação do próprio Deus para nós a cada dia. Amém? Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor porque sentimos a Tua presença em nosso meio, sentimos o Teu Espírito agir em nós, trazendo em nós vida por intermédio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque diante da Tua grandeza, da Tua majestade, da Sua sublimidade, da Sua autossuficiência, de tudo que o Senhor é, que nós não podemos nem medir, nem expressar, ainda assim o Senhor se importa com cada pobre alma pecadora que está aqui, cada pobre alma pecadora que o Senhor comprou com valor altíssimo na cruz do Calvário por intermédio de Cristo Jesus. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo permaneça em nossos corações cada dia mais, que torne cada vez mais eficazes os ensinamentos da Tua palavra e aplique em nossa vida, e aplique em nossa igreja, para que assim nós possamos ser bênção no mundo em que estamos inseridos. Em nome de Jesus que eu te oro hoje e sempre. Amém.